Novelinha, um espaço onde cabem todos os temas que atravessam uma vida. Afinal, ela é feita de vários capítulos. Mas então, eu conto ou você conta? Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Meus VIPs, meus cristais. Pessoal, vamos entrar no capítulo 4 da história Cicatrizes, a história da nossa musa Helena. E no capítulo anterior, a gente explorou algumas coisas, mas basicamente falamos bastante do episódio do parto dela. E eu achei importante trazer um episódio isolado para vocês entenderem quão grandioso e traumatizante foi para ela. E aí, agora ela saiu da maternidade, com uma bebê no colo, voltando para a casa da mãe, e eu deixei a pergunta no ar. Será que agora essa relação melhora ou piora de vez? Lembrando, estou contando essa história em primeira pessoa, com alguns poucos comentários no meio, tá bom? Então, vamos lá para a história da Helena. Capítulo 4. Chegamos em casa com a bebê. Ela nasceu saudável e já ganhou a sua primeira cicatriz ao nascer. Aquela no topo da cabeça. Mas graças a Deus não passou de um risco e logo sumiu. Parecia que eu e a bebê era um assunto proibido. Existia até um desconforto no ar. Sabe quando um dos irmãos apronta algo e os demais se fazem de sonso para não sobrar nada para eles? Era mais ou menos aí. A primeira noite com a minha filha na casa da minha mãe é um momento gravado na minha alma. Eu me teletransporto fisicamente para aquele momento. Eu de pé, com ela no colo, no escuro da sala. O corte queimando de dor, meus seios doloridos, o bico sangrando. As lágrimas desciam naquele silêncio da madrugada. Somente com o tic-tac do relógio. Eu fui sentindo passar minuto por minuto. E eu conversava com Deus, que eu ia suportar tudo aquilo, porque eu merecia. E se esse era o preço a pagar, era justo. No dia seguinte, ao amanhecer, eu estava tão anestesiada pelos meus pensamentos, mas eu fui despertada com as palavras confortantes da senhora minha mãe, que já estava de pé. Não foi bom fazer, Helena? Agora cuida. Você vai pagar por toda a vergonha que você me fez passar. A sua vida agora é isso. Não conte comigo pra nada. Ai, ai. Peraí. E o pai? Vocês devem estar se perguntando. Ah, ele foi lá em casa visitar com a mãe dele. A minha mãe, de primeira, não queria deixar eles entrarem na nossa casa. Eles discutiram ali na porta mesmo. Dom Juan e sua mãe queriam porque queriam ver a bebê. Eu fiquei bem quietinha no meu quarto, só escutando de longe a discussão lá na porta. Se eu pudesse me desintegrar naquele momento, eu teria feito. Eu sabia que aquela visita seria mais um assunto que ia ficar sendo jogado na minha cara para sempre. E por fim, minha mãe liberou. Eles entraram. Quando eles viram a bebê, acharam muito parecida com a família deles. E ainda disseram: Você tá acabada, Helena. Um parto não é pra tanto assim, não. Hahaha. Disseram em tom de brincadeira para quebrar o gelo da situação. Caca crying. Eles não voltaram depois daquele dia, nem se preocuparam se eu precisava de ajuda. O Dom Juan seguia com a sua vida. Inclusive, ele iria se casar em poucos dias, já que, surpresa, ele seria pai novamente. Agora com a atual, que estava grávida também. O cara conseguiu engravidar as duas ao mesmo tempo. Oh, meu Deus! 2 crianças que já vão nascer com esse pai, né, gente? Quando eu me recuperei da infecção, eu já consegui andar sem as pernas tão abertas. Fui até o cartório registrar minha filha, somente no meu nome. Havia passado mais de um mês e nada de Dom Juan se prontificar a fazer aquele registro. Eu tinha acabado de completar 16 anos quando a minha filha nasceu. Eu sabia que não podia continuar com aquela dívida moral, o qual tinha me comprometido a voltar para a casa da minha mãe.
pois agora éramos 2 almas na casa e na mão dela. Eu não tinha condições psicológicas de pagar mais nada, porque nem dignidade eu tinha mais. Eu precisava terminar logo os meus estudos. Caso contrário, eu teria que me conformar com subempregos. E eles eram mal remunerados. Eu tinha um objetivo. Queria me tornar bancária. E para isso se concretizar, não tinha outro caminho. Eu tinha que recorrer aos estudos. Por isso digo, meninas, estudem, independente do corre que esteja no momento. Aos 18 anos, eu terminei o colégio e comecei a trabalhar na empresa dos meus sonhos. Fiquei mais de 1 ano pedindo para participar do processo seletivo deles. A resposta era sempre a mesma. Helena, quando você tiver 18 anos, deixamos você fazer o exame. Todos os dias eu saía do meu trabalho, passava na porta dessa empresa e eu dizia oi. Eles não me aguentavam mais. Acabaram deixando eu fazer os testes, faltando alguns dias para eu completar meus 18 anos. Eu passei para a etapa que achava que ia ser a mais fácil. Agora era só uma entrevista com a psicóloga. O que podia dar errado? Só que eu me deparei com o mesmo julgamento: ser mãe solteira na adolescência. E que esse seria o motivo para eu não estar apta para aquela vaga de emprego. Vesti meu cropped e pela primeira vez eu me coloquei com a minha indignação pulsando. Eu não deixei barato. Falei para a psicóloga em alto e bom tom que o fato de eu ter engravidado com 15 anos não me fazia ser a pior pessoa do mundo, que eu merecia respeito e a oportunidade de crescer e assumir as consequências. Como que eu ia fazer isso se somente viam este episódio como a definição de tudo que eu era? Acreditem, gente, deu certo meu posicionamento. Eu consegui a vaga e lá eu fiz uma carreira. Chupa, psicóloga preconceituosa. Com essa mesma astúcia, aos poucos eu já estava guardando um dinheiro para sair da casa da minha mãe. Dessa vez por livre escolha. Comprei geladeira, comprei fogão, panelas, gás. E no dia que eu completei 18 anos certinho, eu assinei o contrato de aluguel de uma casinha no quintal que tinham mais outras 2 casas. E fui com toda a coragem que minha alma pedia e precisava para lá. Eu estava arrumando a minha casa do meu jeitinho. Mas na mesma época, o Dom Juan, pai da minha filha, tinha sido largado pela esposa. E como sempre, eu estava lá, de segunda opção a postos. Ele já estava me cercando de novo. Infelizmente, eu ainda não tinha me libertado desse karma. E nessas idas e vindas, eu deixava ele entrar na minha casa e acabávamos ficando juntos. Minha casa era um quarto, cozinha e banheiro. Pintei esses cômodos na mão, sem a mínima noção de como fazer aquilo, com as poucas dicas que eu fui pegando na loja de construção. Me aventurei, coloquei toda a minha força para transformar aquele pequeno lugar no nosso lar. Lembro até hoje. Teve um dia de chuva, eu estava pintando e a tinta não secava. Eu estava muito louca com aquele cheiro de tinta que não passava nunca. Quando eu ouço, lá do portão, Helena! era o infeliz me chamando. Acredita que ele foi lá, me viu toda suja de tinta, porque eu estava ali trabalhando nas coisas de casa, deu risada do meu estado, porque eu tinha tinta por todo o rosto. E aí ele foi embora, dizendo que ele não ia se sujar comigo. Ainda me desejou boa sorte. Não me ajudou como ele nunca ajudava. Um fofo, né? Mesmo assim, eu não conseguia colocar limites e sempre acabava permitindo que ele voltasse para as nossas vidas. Como primeira ou como segunda opção, eu sempre estava disponível para quando ele precisasse de mim. Até que um dia, enquanto eu e minha filha estávamos dormindo, eu peguei ele na cozinha de casa, fazendo uso de cocaína, enquanto a gente estava na cama. Esse foi o meu limite. E isso eu não iria suportar na minha casa.
casa que ele nunca me ajudou em nada. Ele usou meu lar para este fim. E foi só aí que eu consegui despertar praticamente de um sono profundo que eu estava há anos. E foi nessa casa que eu consegui finalmente encerrar essa relação doentia com Dom Juan. Numa dessas visitas aleatórias, que ele aprontou mais uma. Mas essa eu não perdoaria. Nossa, finalmente, gente! Foram sabe quanto tempo com esse cara? Foram 10 anos. Ela estava desde os 12 vivendo uma relação horrível com esse cara. Então aqui a gente já tá há quase 10 anos que ela passou por um relacionamento de idas e vindas muito abusivo com Dom Juan. Mas realmente, aqui é o fim. Não o fim da história dela, mas o ponto final que ela deu nessa relação doentia que os dois tinham. Às vezes a gente não sabe o nosso limite. Nem a gente sabe, às vezes, até quando a gente vai deixar aquela situação se agravar ou aumentar. Sabe quando você está numa situação que a pessoa já fez de tudo? Ela já te traiu, ela já te humilhou, você perdoou, você continuou aceitando ela? Então qual que é o limite? Ela vai ter que matar alguém? Ela vai ter que prejudicar sua família, seus filhos? Você tem que botar um limite, né? Ela não tinha limite porque ela era muito nova, ela estava só, vocês percebem, né? Só tentando sobreviver com uma filha pequena, sem apoio nenhum. Então, nesse dia, ela teve finalmente o plim do bem dela e conseguiu entender que o limite dela era esse. Drogas na minha casa com a minha filha aqui? Não. E que bom que ela conseguiu sair finalmente desse sono profundo horroroso. Oh, yes. Esse é o final do capítulo 4. E, gente, ele tá mais curtinho, mas o capítulo 5 vai ser bem grande. Não bem grande, mas vai ser maior. Eu quis dividir a história dela bem dividida nos bloquinhos aqui das coisas que foram acontecendo com esses acontecimentos que eu acho que são os mais importantes. E aquele mini spoiler do capítulo 5 é: agora que ela mudou e ela mora nesse quintal com mais 2 outras casas, vai ter uma dinâmica aí de vizinhos também. Se é boa ou se é ruim, vocês vão ter que voltar aqui para descobrir. E a gente vai ter uma parte 2 da redenção da mãe dela, que não é uma redenção, né? Vocês já perceberam que quando eu falo assim é na ironia. Mas vai ter de novo uma dinâmica aí entre as duas. E a gente vai finalizar também para vocês saberem como anda a nossa musa nos tempos atuais. Um beijo, meus amores! Não esquece de ir comentando o que vocês estão achando. E até já já! Algumas histórias pedem mais de um capítulo. A sua pode ser a próxima. Toda novela é baseada na vida real. Envie sua história pra gente no e-mail escreveseuconto@gmail.com.